Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos trabalhando durante esse mês sobre uma série que nós estamos tratando o assunto da fé. A série é Pela Fé. Eu tenho certeza que você já tem acompanhado alguns vídeos e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um. Nós vamos estar conversando sobre uma fé que te faz permanecer. Amém? Eu tenho uma pergunta para fazer para você nesse início do nosso devocional, que é: qual é o ideal da tua vida, né? Ou então, como você idealiza a tua vida? Essa pergunta é bem interessante. Eu tenho certeza que para algumas pessoas o ideal seria, com relação ao futuro, uma casa mais confortável, ou quem sabe até um salário mais rentável, né? Ou quem sabe também um lar mais harmonioso. Eu tenho certeza que é importante buscar essas coisas, não há nada de errado com essas coisas, mas a pergunta também que eu gostaria de fazer é: mas e se isso não acontecer? Né? E se as coisas não fluírem como você planejou durante a tua vida? Eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta para Daniel quando ele ainda era jovem, quando ele ainda era um menino, podemos dizer que o ideal, que o sonho dele, o que ele idealizava era Judá, quem sabe, temente a Deus, a cidade fortificada, o povo unido e quem sabe também uma cidade invencível. Mas isso não aconteceu, né? Nós sabemos, a história nos conta, o rei Nabucodonosor, ele sitiou aquela cidade, tomou. O rei Jeoaquim, ele foi derrotado e Daniel e mais outras pessoas também foram levadas cativas para a Babilônia e lá ele viveu durante um longo tempo, podemos dizer, todo o resto da sua vida naquele lugar. Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos, nem sempre as coisas acontecem como nós idealizamos. Mas e como fica a nossa fé com relação a esse tempo, essas coisas? Será que a fé ela termina? Será que ela continua? Como nós lidamos com isso tudo? Eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Daniel, capítulo 1, no verso 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Mesmo Daniel passando por essa situação, mesmo ele enfrentando esse tempo inoportuno da sua vida, lá na Babilônia, longe da sua terra, longe do templo, longe, quem sabe, dos amigos, alguns até já teriam partido, mas mesmo assim, lá naquele lugar, ele não quis negociar a sua fé. Pelo contrário, ele decidiu, ele decidiu no seu coração, como nós lemos aqui, decidiu não se tornar impuro. Uma fé sólida, uma fé que faz com que eu e você tenhamos condições de permanecer, ela não está intimamente ligada a situações, a momentos, apenas permanecemos. E não importa as circunstâncias. Se nós acompanharmos e se você ler o livro de Daniel, você vai ler lá no capítulo 6, no verso 10, uma situação muito interessante que diz assim: o rei, naquele contexto, ele tinha assinado um decreto que todas as pessoas deveriam adorá-lo como Deus, né? E para Daniel isso era impossível, porque ele temia, ele tinha por fé, né, somente se ajoelhar diante do Deus dele, né, que é o Deus a qual nós servimos. E lá em Daniel capítulo 6, verso 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Olha que interessante essa palavra que nós lemos, que diz acostumava fazer. Nesse momento, Daniel já não era mais um jovem. Nesse momento, ele já não era mais um adolescente, ele era um adulto, já tinha responsabilidade e por temer a Deus e por servir a Deus, Deus acrescentou a ele graça e poder e ele se torna uma liderança, já não mais no seu povo, no meio da sua
do seu contexto social, mas na Babilônia, no lugar onde ele não nascia e, quem sabe podemos dizer, não desenvolveu um amor por aquele lugar. Ele sabia que ali não era a sua terra e o seu lugar, mas ele costumava orar, né? Eu gosto muito dessa expressão e eu pergunto para você, o que você está acostumado a fazer? Se a nossa fé ela está sólida, se nós nos acostumamos a ter o nosso tempo com Deus, se você está acostumado a buscar a presença de Deus em tempos inoportunos, quando vem a adversidade, quando surgem os momentos ruins, você vai ter fé suficiente para permanecer estável, estabilizado naquilo que o Senhor propõe para a tua vida, né? As tribulações, o sofrimento, as frustrações só nos enche de esperança. Isso é uma verdade. Os momentos ruins que nós enfrentamos, as tribulações, como nós lemos aqui, como nós falamos, né, só nos enche de esperança. Sabe por quê? Porque existe um lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. Existe um lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais choro nem dor. A eternidade com Deus faz mais sentido quando os dias aqui são, podemos dizer, inoportunos, longe de um conforto. O Senhor nos prepara para isso, né? Eu gostaria de ler um texto com você que está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos em terras estrangeiras. A nossa cidadania, o lugar, a nossa Jerusalém, é o lugar onde Jesus foi preparar para nós, mas é aqui, podemos dizer, na nossa Babilônia, onde precisamos permanecer, fazendo aquilo que precisamos acostumar a fazer, 3 vezes ao dia, orar ao Senhor, ou seja, ter o nosso devocional, ter o nosso tempo com Deus, porque isso vai nos dar condições de permanecer longe da nossa terra. A nossa terra é o céu, mas é aqui que nós precisamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.